Bom dia, pessoas livres. Pois é, ontem eu li que o Tribunal de Justiça do Paraná declarou ser inconstitucional a leitura da Bíblia em sessões legislativas. Então, eu entendo aí em sessões da Assembleia Legislativa daquele estado e das câmaras municipais. E aí eu quero trazer a vocês uma breve reflexão, principalmente a você que se reconhece como cristão ou que se declara cristão, ainda que talvez você não tenha compreensão da dimensão, da magnitude do que é ser cristão, do que é se dizer cristão. E isso é um problema, aliás, que eu percebo de uma forma geral, entre os cristãos, ou pelo menos entre aqueles que se dizem cristãos. Mas isso é um assunto, um tema para uma outra oportunidade, talvez. Mas nessa linha, nesse sentido, é importante destacar uma coisa que é muito sucinta, sabe? É muito sucinta e passa por vezes desapercebida, principalmente na dinâmica da sociedade em que vivemos hoje, em que somos facilmente e imperceptivelmente assimilados por aquilo que é tomado como normal. E se tem uma coisa que é extremamente nociva e perigosa para o cristão, é o tal do mas. Mas o que tem? Mas não tem nada a ver. Isso é extremamente nocivo, porque isso distorce a identidade do cristão, distorce o significado do ser cristão. E deixa o cristão entorpecido, por assim dizer, porque ele passa a perder a sua bússola, o seu norte moral, ético, em relação àquilo que são as características intrínsecas do cristianismo e de se viver uma vida cristã. Pois bem, dado este introito, qual que é a grande questão? Talvez muitos não estejam se dando conta do quanto esse tipo de situação ela vem ganhando proporções, e isso vai culminar numa situação de perseguição aos cristãos. E aí, não se deixe enganar, quando nós falamos hoje em perseguição, pessoal, não se trata da perseguição que ocorreu lá nos idos da igreja primitiva, de pegar cristãos, jogar dentro de uma arena com feras para serem devorados vivos, para queimarem fogueiras, para de repente serem decapitados. Não se trata disso. O inimigo, ele é muito astuto. A grande perseguição hoje, ela se dará justamente sob o pretexto e os argumentos do respeito, da diversidade, do amor,
de forma que, para que não se ofenda o outro, medidas como esta do Tribunal de Justiça estão sendo tomadas. E aí nós temos que ter uma compreensão sobre o que é negação, o que é negar. E negar não consiste tão somente na ação propriamente dita de negar, né? De dizer, eu nego a Jesus, eu nego a Deus, eu nego a existência. Não se trata exatamente disso. É também, mas não somente. Percebam, Jesus, em um de seus grandes mandamentos, daquilo que saiu, né, que foi uma ordem proferida diretamente por ele e dele, foi de que: ide e anunciai. Vejam que isso implica necessariamente em uma ação. Ir e anunciar são dois verbos de ação. E ele não coloca condicionante. Jesus não colocou condicionante. Vai lá e anunciar o evangelho, mas assim, ver se você tem, né, ver se tem clima, ver se tem ambiente, ver se as pessoas ali estão dispostas a te ouvir. Jesus não colocou condicionante, ele apenas disse: ide e anunciai. E aí eu, como cristão, você como cristão, se nós nos declaramos e nos reconhecemos como cristãos, isso quer dizer que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E se nós o reconhecemos como nosso Senhor, isso implica necessariamente em dizer que eu também me reconheço como servo dele. E se nessa relação de servo e Senhor, a mim compete fazer cumprir aquilo que são os desígnios do meu Senhor. Então, nós encaminhamos para uma seguinte situação: se eu tenho uma mensagem, uma ordem do meu Senhor de que eu devo ir a todo e qualquer lugar e, independente da circunstância, anunciar o seu evangelho, anunciar a sua palavra, e eu não o faço, se eu não estou fazendo isso, isso é uma forma de negação. Isso é uma forma de negar. Não precisa que eu, em praça pública, eu grite que eu não aceito Jesus, que eu nego Jesus. Eu não preciso fazer isso. Quando eu tenho por obrigação fazer aquilo que Ele me ordenou que fizesse e eu não faço, eu estou negando a autoridade de Cristo sobre mim. Eu estou negando o que Ele me ordenou a fazer. E isso é negar. E aí nós entramos em uma outra linha. Quando eu não falo de Cristo, quando eu deveria, quando eu poderia, eu não estou proclamando o Evangelho. E à medida que eu não estou proclamando o Evangelho, não estou falando de Cristo, eu estou prejudicando, eu estou interferindo na ação do Espírito Santo, em fazer com que uma vida possa ser alcançada pelo Espírito Santo. E fazendo isso, eu estou interrompendo um processo de salvação. E, para além disso, já num sentido
mais extremo, mas que é verdade. Eu estou sendo um agente do inimigo. Então, meus caros, tenhamos cuidado, nós não podemos nos dobrar a isso. Nós não podemos deixar com que esse tipo de lei, de interpretação jurídica, seja uma condicionante, uma determinante do nosso comportamento enquanto cristãos. Esse assunto poderia render aí, talvez, né, no mínimo aí 1 hora, com muita tranquilidade, mas o vídeo já ficou um tanto extenso. Não sei se você vai ter a paciência de ver, ouvir até o final, mas espero que sim. E de anunciar. Fale. Fale se você acredita, se você é um cristão, se você acredita nisso. Fale. 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 Anuncie. Onde estiver, quando estiver, com quem estiver. Honre aquele a quem você tem por Senhor. Grande abraço, fique com Deus. Nós somos homens livres. Livres por aquele que se sacrificou por nós. Grande abraço.